Pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar, com a nossa aula de língua portuguesa e o material que vamos utilizar é o material do Educar para Valer, o mesmo que nós utilizamos ontem, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 58, 59, 60 e 61. Já abram aí para acompanhar, tá certo? Então, olha só, para a gente fazer as atividades de hoje, nós vamos precisar voltar a dois textos. Página 50, o cientista e o motorista, e página 54, vida e obra. Os dois textos são textos narrativos, né? Eles nos contam algum fato, alguma coisa. A diferença é o gênero textual. Esse texto aqui, o cientista e o motorista, apesar de ser um texto narrativo, mas ele é considerado como uma piada, né? Um texto de humor. E esse aqui, vida e obra, também é um texto narrativo, só que o gênero textual que ele pertence é a biografia, é aquele texto que fala da vida de alguém, tá certo? Então, vocês terão que ler esses dois textos para a gente fazer as atividades. E aí está perguntando, vamos revisar o texto que escrevemos ontem? Esse texto aqui é a autobiografia que eu passei para vocês ontem, tá certo? 2. Façam a releitura dos textos do cientista e o motorista e vida e obra. 3. O texto cientista e motorista fala sobre o que? Para você saber, você vai ter que fazer a leitura, não é isso? O texto vida e obra fala sobre quem? Tá facinho, só é voltar lá no texto que você vai saber. 5. Qual foi o texto mais fácil de entender? Você acha que o mais fácil de entender foi o cientista e o motorista ou vida e obra? Aí é a opinião sua. 6. Identifique nos textos das atividades 21 e 23 os gêneros de cada um. São esses dois textos aqui e eu falei no vídeo agora há pouco qual é o gênero textual a qual eles pertencem. Então, quem assistiu o vídeo e prestou atenção direitinho vai saber, certo? No número 7, está falando, coloque nos parênteses T1, quando se referir ao texto cientista e motorista, e T2 para as informações que se referem ao texto vida e obra. Então, só é ler aqui as afirmativas e marcar ou T1, se for o cientista e o motorista, e T2, se for vida e obra, certo? E aí, no número 8, ainda na página 58, temos aqui uma tabela para vocês preencherem com informações do texto. Então, aqui temos os dois textos, o cientista e o motorista e vida e obra, e aqui tem os aspectos do texto que eu quero saber. Qual é a tipologia? Eu falei que todos os dois textos é um texto que é narrativo. Eles nos contam algum fato, alguma coisa, não é isso? A finalidade é o objetivo do texto. Cada um aqui tem um objetivo diferente. A estrutura, eles estão organizados em parágrafos, em versos, em tópicos. E a fonte, de onde foi retirada? Foi da internet, foi de algum livro literário. E eu coloquei essas informações aqui, para facilitar para vocês. Só é pegar essas informações e colocar cada um no seu lugar correto, tá certo? Você acabou de ver mais detalhes como se escreve uma piada e uma biografia, tá certo? E aí, na página 59, eu quero que vocês escrevam palavras que comecem com C e palavras que comecem com QU. É diferente, tá certo? Jogo dos 8 erros. Pinte as palavras que estão escritas com erros e converse com os colegas sobre isso. Então, não vai dar para conversar porque a gente não está na sala, mas aí eu quero que vocês pintem só as palavras que têm erro, que estão escritas de forma incorreta. Quem tiver dúvida se a palavra está escrita certo ou errado, olhe no dicionário, tá certo? E no número 11, você vai pintar as palavras que estão escritas corretamente e justificar aos colegas e ao professor os erros encontrados. Então, você vai pintar agora as escritas corretamente. E aí, você vai justificar os erros encontrados. Por exemplo, por que essa palavra está escrita errado? Por que essa outra palavra está escrita errada? Aí você pode escrever aqui mesmo, nesse espaço, por que elas estão escritas erradas, não esquecendo de pintar as que estão corretas, tá certo? No número 12, lá na mesma página ainda, escreva um adjetivo para cada substantivo. O que é adjetivo? Adjetivo é uma característica do substantivo, Por exemplo, jornalista. O que a gente pode falar do jornalista? O que a gente pode falar do pesquisador, do folclorista e do advogado?
né? Então, você vai dar aqui adjetivos, características, tá certo? No 13, você vai colocar as palavras em ordem para formar as frases. Então, as frases, elas estão desordenadas e vocês vão ordenar, vão colocar na ordem, tá certo? Então, são 3 frases que vocês vão fazer. E número 14, pesquise no texto e informe a quem pertence os nomes. Esse nome Luiz da Câmara Cascudo pertence a quem? Quem foi Luiz da Câmara Cascudo? E o tempo eu é o que é o tempo eu? Lá no texto, o tempo eu é o que? É uma obra, é um livro, é uma música, é um texto, é o que? Aí você coloca aqui o nome, tá certo? Na página 60, temos um texto muito interessante que fala sobre a floresta amazônica, né? A floresta amazônica é o nosso tesouro, o tesouro dos brasileiros, não é isso? Então, vamos lá. Floresta amazônica. Um imenso tapete verde formado por árvores. É assim que se vê a Amazônia do céu. Mas se formos chegando mais perto e mais perto, devagarinho para não assustar ninguém, teremos surpresas entre as árvores da floresta. Ali moram onças, macacos, araras, tucanos, tamanduás. Ali nascem plantas e flores raras. Ali existem rios enormes, cheios de peixes. É tanta riqueza natural que o homem ainda nem conseguiu descobrir tudo o que existe na Amazônia. São milhões de espécies que ainda não foram catalogadas. Um tesouro único no mundo. Isso sem falar na cultura dos primeiros habitantes da floresta, os índios, com quem não cansamos de aprender. Então, aqui está a fonte do texto, ó, de onde ele foi retirado, e aqui fala da nossa floresta amazônica, que ultimamente está tão sofrida, né? Não sei se vocês têm acompanhado as queimadas, né, os incêndios que têm acontecido na nossa floresta. É uma pena, não é mesmo? E aí, na página 60, está perguntando, você já viu ou imagina o que seja uma floresta? Na floresta amazônica vista do céu é comparada a quê? A palavra tesouro, utilizada no texto, reforça qual informação? Por que que fala? Por que que tem essa palavra tesouro lá no texto? Aí vocês coloquem aí. No número 4, você vai ligar a palavra ao seu significado. Então, ver significa o quê? Uma dessas alternativas aqui. Aí você vai e liga, entenderam? Então, essa aqui é de ligar. O número 5, o texto trata principalmente sobre... Qual é o assunto do texto? Marque aí a alternativa. Segundo o texto, se formos chegando para perto da mata, o que nós descobrimos? O que o homem ainda não descobriu tudo que existe na natureza? Porque o homem ainda não descobriu tudo ainda, tem essa informação lá no texto, só é vocês procurarem, tá certo? Na página 61, continuando, por ter milhões de espécies ainda não catalogadas, a Amazônia é chamada de quê? Tem espécies lá que ninguém nunca viu, ninguém nunca descobriu, né? Então, por que ela é chamada assim? Aliás, como ela é chamada, né? Segundo o texto, quem são as pessoas que moram na floresta? Tem essa informação lá. No número 10, vocês vão completar os espaços abaixo com S ou SS. Presta atenção. A gente pode usar um S no início da palavra, no meio da palavra, entre uma consoante e uma vogal, né? Mas a gente só pode fazer 2 S's entre 2 vogais. Jamais podemos começar a palavra com 2 S's, tá certo? Então, vocês completem aí. 11. No início das palavras, para representar o som S, foi utilizado S ou SS. Quando a gente quer representar o fonema, o som de S, a gente usa S ou SS. Aí você marca aqui. Escreva abaixo as palavras do quadro que começam com esse som. Que som? O som de S, né? Então, quais dessas palavras aqui têm o som de S? Começam com o som de S. 13. Entre 2 vogais, para representar o som S, a gente usa um S só ou 2. Aí você marca aqui. Escreva abaixo as palavras do quadro que utilizam essas letras para representar o som S. Quais das palavras aqui utilizam essas 2 letras para representar o som de S? Aí você marca aí. Se esse som tiver que ser representado entre uma vogal e uma consoante, a gente usa S ou SS, aí vocês vão circular a resposta que vocês acham correta. 16. Escreva abaixo as palavras do quadro em que esse som aparece entre uma vogal e uma consoante. Olha lá no quadro quais são as palavras que vocês completaram com S, que está entre uma vogal e uma consoante.
17. Você já observou no nosso idioma as palavras como se, escrito dessa maneira, essa, escrita dessa maneira, estante e bosque? Tem algo errado aqui ou não? Por que essas palavras não podem ser escritas dessa maneira? Aí você aqui vai dar a sua resposta. 18. Escreva as palavras que estão da questão anterior da maneira como elas são utilizadas no nosso idioma. Então, aqui estão escritas errado, né? De forma incorreta. Como seria a forma correta de escrever essas palavras? Aí você escreve aqui. Então, como vimos, além das letras S e X, também utilizamos o C cedilhado para representar o fonema S. Mas o C cedilha não pode ser usado no início das palavras, todo mundo já sabe disso. Esteja sempre atento à escrita correta das palavras. Use o dicionário para pesquisar qualquer dúvida. Então, quando a gente tem dúvida, a gente tem que sanar a nossa dúvida, né? Temos que perguntar ou temos que fazer a pesquisa. Afinal, a gente não vai ficar escrevendo errado pelo resto da vida. É por isso que a gente estuda, não é isso? Então, toda vez que você tiver dúvida de alguma palavra, recorra ao dicionário. Não tem o dicionário em casa? Pesquise na internet, tá certo? Então, espero que tenham gostado, né? Beijos da Pro Elisângela.